O Internacional interrompeu uma sequência de 5 vitórias consecutivas dentro do estádio Beira-Rio e cedeu um empate no apagar das luzes para a equipe do Red Bull Bragantino, mas ainda assim entrou no G6 do Campeonato Brasileiro. O resultado foi tido como ruim pelo técnico Diego Aguirre na análise feita na entrevista coletiva, mas ele também destacou os problemas que o Internacional teve físicos para este jogo. E também destacou maiores dificuldades que o Internacional deverá ter na sequência, porque em menos de 2 dias enfrenta o Corinthians também pelo Campeonato Brasileiro. Dentro de tudo isso, uma notícia muito positiva. Kaique Rocha estreou e foi muito bem contra o Bragantino, mostrando que também é uma opção para a zaga de Diego Aguirre. Esse é o Diário do Inter KTO, quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO dessa quinta-feira, onde a gente fala, claro, do empate do Internacional contra a equipe do Red Bull Bragantino pelo placar de 1-1. Um jogo muito truncado, um jogo muito complicado. No primeiro tempo, muito poucos espaços foram cedidos, tanto para o Internacional como também para a equipe do Bragantino. E por conta disso, um jogo com poucas oportunidades de gol. Mas um jogo ainda assim bem jogado. Tanto o Bragantino quanto o Internacional jogaram para tentar furar o bloqueio do adversário. E o Inter teve algumas soluções ofensivas interessantes. O Moisés teve mais uma atuação boa, pelo menos no primeiro tempo, até ofensivamente, dando profundidade pelo lado esquerdo do campo. O Saravia teve uma atuação muito destacada e participou ativamente do lance do gol do Internacional na primeira etapa. Foi um primeiro tempo bom do Internacional, não foi um primeiro tempo ruim não, contra um adversário muito complicado, e o Internacional conseguiu sair na frente. Numa jogada pelo lado direito, onde o Saravia acertou um cruzamento no pé do Yuri Alberto. E aí o Yuri Alberto é um capítulo à parte nessa temporada no Internacional. O que o Yuri Alberto tá jogando de bola é uma coisa absurda. Ele não só é um dos artilheiros do campeonato, artilheiro do Internacional nessa competição, tem um faro de centroavante absurdo, como o cara mostrou um poder de pivô, um poder de garçom absurdo, porque ele com um toque deixa o Maurício na cara do gol. Ele tá de costas pro Léo Ortiz, ele só estica o pé de costas também pro Maurício, que fazia ultrapassagem pelo lado direito, e ele dá um toquezinho perfeito, um mumu, como eu falei na jornada esportiva da Bandeirantes, para o Maurício. O Maurício, livre dentro da área, fuzilou o goleiro Cleiton, aliás, fez um bom primeiro tempo também, o Maurício, e abriu o placar para o Internacional com um placar de 1-0. Bom, no segundo tempo, o Internacional sentiu, e sentiu fisicamente. E isso foi muito destacado pelo técnico Diego Aguirre na entrevista coletiva. As dificuldades físicas que o time do Internacional vem apresentando, vem tendo, por conta da sequência de jogos e de um elenco que não é muito longo, a gente sabe que o Internacional tem. Tanto que algumas alterações foram feitas no time que começou jogando. O Gabriel Mercado ficou no banco de reservas para ser preservado pensando na partida contra a equipe do Corinthians. E em seu lugar jogou o Kaique Rocha, que eu falo daqui a pouquinho, fez sua estreia com a camisa do Internacional. Outra mudança foi o Rodrigo Dourado, que teve um desconforto muscular e não ficou nem no banco. Johnny e Rodrigo Lindoso fizeram uma dupla de volantes e eu achei que os dois foram muito bem, principalmente na primeira etapa. Só que no segundo tempo, o Inter perdeu um pouco o ritmo. O Diego Aguirre mexeu no time, ele tira Moisés e Patrick. Segundo ele, por questões físicas também, Moisés vinha sentindo a sequência de jogos, o Patrick tinha ali um desconforto muscular e ele coloca Paulo Vitor e Palácios. E o time do Inter cai de produção no segundo tempo, muito também por conta da ineficiência pelo lado esquerdo. O Paulo Vitor até tem boas arrancadas, tem boas investidas, mas o Palácios mais uma vez não conseguiu fazer uma boa partida. E por isso também o Internacional caiu drasticamente de ritmo na segunda etapa e deu campo para o Bragantino atacar o Internacional. Qual era a estratégia do Diego Aguirre no segundo tempo? Bom, esperar o Bragantino em um bloco baixo e sair na velocidade, com o Paulo Vitor pelo lado esquerdo, com o Tyson pelo meio e nas escapadas do Yuri Alberto. Até poderia ter dado certo e o Inter até em determinado momento conseguiu criar uma ou outra chance de gol, mas chamou demais o adversário para cima. Mais do que isso, outros jogadores também sentiram fisicamente. O Rodrigo Lindoso saiu para a entrada do Zé Gabriel, que até não fez uma partida ruim. O Tyson saiu cansado para a entrada do Bosquilha, que não conseguiu manter o mesmo nível na articulação do meio-campo, mesmo dando um pouco de vontade, mesmo dando um pouco de ritmo, não conseguiu manter o mesmo nível na armação de jogadas e o Internacional caiu de nível na segunda etapa. E aí chega o lance do gol, uma jogada pelo lado direito, onde o Alejandro, centroavante do Bragantino, que entrou descansado no segundo tempo, faz a
jogada, bate cruzado, o Marcelo Lomba fica olhando, eu não achei falha do Lomba, o pessoal na jornada esportiva da Band achou que foi falha do Lomba, no segundo pau o Bruninho bota pra dentro com um gol vazio e empata o jogo no apagar das luzes, o Internacional perdeu 2 pontos muito importantes aqui dentro do Beira-Rio. E aí eu vou pra entrevista coletiva pós-jogo e também para as repercussões em relação a esse empate do placar de 1-1, mas começo destacando que o resultado não foi ruim pro Internacional, porque com esse empate o Internacional entrou no G6 do Campeonato Brasileiro e pela primeira vez está na zona de classificação para a Libertadores da América do ano que vem. É claro que já estava antes, se a gente considerar que vai virar G7, confirmado com a final da Libertadores da América. Mas agora é de maneira oficial, o Inter é o 6º colocado por conta desse ponto conquistado contra a equipe do Bragantino. Na entrevista coletiva, o Aguirre, mesmo sabendo que o Inter está no G6, disse que não é o momento de comemorar, porque a vitória esteve muito perto do Internacional, ela esteve muito próxima, nas mãos dos jogadores do Inter, e que esse era o clima dentro do vestiário do Internacional. Todo mundo sentiu o empate, porque a vitória ela esteve muito próxima. Bom, e aí o Aguirre começou a destacar os problemas físicos que o Internacional tem. Eu fiz aqui uma relação de quais jogadores que estão sentindo fisicamente. Olha só. Patrick saiu no intervalo do jogo de hoje por desconforto muscular. Moisés saiu no intervalo de hoje por desconforto muscular. Lindoso saiu no segundo tempo de partida porque cansou e vem se recuperando de uma lesão muscular. Tyson saiu no segundo tempo também por conta do desgaste e já havia saído mais cedo na partida contra o Palmeiras por causa disso. Rodrigo Dourado ficou de fora da partida de hoje e Gabriel Mercado ficou fora da partida de hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogadores do time titular do Internacional com problemas físicos por conta da sequência de jogos. Isso se agrava ainda mais quando a gente sabe que daqui a 2 dias o Internacional vai ter que entrar em campo de novo aqui no Beira-Rio contra a equipe do Corinthians, que também é um adversário direto na briga por uma vaga para a Libertadores da América. Então o Internacional está, de certa forma, operando dentro do limite do seu elenco. E o Aguirre destacou a dificuldade que isso traz. A dificuldade que traz jogadores cansados e que até por isso talvez o Inter tenha perdido um pouco o nível na segunda etapa. Em relação ao próximo jogo, eu tenho algumas notícias positivas, porque ele confirmou que o Gabriel Mercado volta para a zaga, ele confirmou que o Rodrigo Dourado volta para o time titular, que o Rodrigo Lindoso não sentiu a ponto de não poder jogar no domingo, que o Patrick vai poder jogar, que o Moisés vai poder jogar. Então essa partida ela foi também de um pouco de administração do elenco, pensando no compromisso do próximo domingo contra a equipe do Corinthians, tá? O próximo assunto que eu trago aqui é em relação a Kaique Rocha, que fez a sua estreia. E aí agora eu abro parênteses que eu havia prometido anteriormente em relação a esse jogador. Baita estreia do Kaique Rocha. Baita estreia. Zagueiro de 1,95 m, veloz. Ele é rápido, ele é veloz, ele aposta a corrida com os caras e ganha. Muito bom no jogo aéreo e sabe sair jogando. Não é tosco com a bola no pé, não. Impressionou muito a atuação do Kaique Rocha, a estreia dele com a camisa do Internacional, com personalidade, o Aguirre destacou isso e entra no polo ali. Tudo bem que essa zaga do Internacional ela tá bem encaixada com Bruno Mendes e com Cuesta, mas se não tiver, os outros zagueiros dão conta do recado. O Mercado entrou muito bem, o Kaique Rocha agora entrou muito bem. Então o Inter tem aí 5 zagueiros de bom nível para atuar no time principal do Internacional, no time titular do Internacional, e o Aguirre viu isso hoje com o Kaique Rocha, que tem só 20 anos e pro Inter contratar ele é €1 milhão. Então olho nesse cara, porque ele pode ser de uma prospecção muito boa de mercado ali na frente, tá, gente? Pra fechar, vamos falar de KTO. O Bruno Mendes levou cartão amarelo, olha só, que novidade. É óbvio que ele ia tomar cartão amarelo, né? Seja ele começando jogando ou ele no banco de reservas. Ele invadiu o campo para comemorar o gol do Maurício e levou o cartão amarelo. A KTO, esperta que é, não colocou nas apostas a possibilidade da gente apostar no cartão amarelo do Bruno Mendes, porque senão seria roubar da máquina, os caras tiraram. Mas de qualquer maneira, quem apostou no Red Bull Bragantino ou no empate, tinha ali uma oddzinha, empate ou Bragantino, poderia se dar bem, o empate tava valendo 3, então é uma oddzinha boa. Só que eu nem posso falar que eu me dei mal, né, cara? Tiger Junk é o inimigo do Green, como fala o pessoal aqui nos comentários. Eu apostei no Internacional, não deu. Não quero falar muito sobre isso, só quero falar que tu te registra na KTO, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Amanhã pela manhã, cedinho, tem conteúdo aqui da Dupla, falando sobre Internacional, tem conteúdo especial pra você. Beijo!